Boa noite, irmãos. Graça e paz. Eu posso dizer que eu estou meio tenso, né? Porque o púlpito aqui é imponente, né? Você fica mais alto. Mas eu falei com o pastor Cláudio falou também que acontece com ele. Aí eu já vi que é normal, eu já fiquei mais tranquilo. Eu quero primeiro justificar a ausência da patroa e das crianças, porque a Ana está participando de uma cantata aqui no Redentor. E aí eu acho que a emoção de estar aqui e lá não podia trocar, né? Depois eu falando com ela, eu falei, poxa, eu podia ter trocado para a família estar aqui presente, um momento. E como diz, está na primeira vez, a gente nunca esquece, né? E está sendo assim motivo de muita alegria, esse privilégio que o pastor Cláudio me concede de estar aqui num mês que é um mês especial, não só porque Natal é o último do mês, mas um mês em que as mensagens que são proferidas aqui, elas têm como pano de fundo virada, e o ciclo de mensagens que são trazidas dominicalmente, também às quartas-feiras, visam, entre aspas, turbinar você, deixar você pilhado, para que você não perca nenhuma das muitas oportunidades que eu sei que o Senhor vai trazer para a sua vida. E eu creio que foi nesse mesmo espírito que, quando o pastor Cláudio me convidou, esse texto que nós estaremos fazendo algumas considerações, extraindo algumas lições, me veio à mente, Deus me trouxe. Eu já havia pregado sobre ele outras vezes, não aqui, e fazendo a leitura para esse nosso encontro, outras lições eu tirei diferentes das anteriores. E o texto em questão encontra-se no livro de Números, Números 27, nós iremos ler do versículo 1 até o versículo de número 8. Eu vou estar fazendo a leitura e eu gostaria que você acompanhasse. Aproximaram-se as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, neto de Gileade, bisneto de Maquir, trineto de Manassés, pertencia aos clãs de Manassés, filho de José. Os nomes das suas filhas eram Mahalá, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Elas se prostraram à entrada da tenda do encontro diante de Moisés, do sacerdote Eleazar, dos líderes de toda a comunidade, e disseram: nosso pai morreu no deserto. Ele não estava entre os seguidores de Corá, que se ajuntaram contra o Senhor, mas morreu por causa do seu próprio pecado e não deixou filhos, porque o nome de nosso pai deveria desaparecer de seu clã por não ter tido um filho. Dê-nos propriedade entre os parentes de nosso pai. Moisés levou o caso perante o Senhor, e o Senhor lhe disse: as filhas de Zelofeade têm razão. Você lhes dará propriedade como herança entre os parentes do pai delas, e lhes passará a herança do pai. Diga aos israelitas: se um homem morrer e não deixar filho, transfiram a sua herança para a sua filha. Pode sentar. Irmãos, o texto que nós lemos trata da experiência de 5 mulheres, que nesse momento elas estavam numa situação adversa. Era a lei, era o costume que a herança só era passada para os filhos do sexo masculino. E elas não se conformaram com aquela situação, e elas vão até o supremo, né, o grau máximo da lei daquele momento,
e reivindicam aquilo que elas acreditavam ser delas. E essa experiência que está registrada aqui, algumas lições esse texto nos traz, e que eu creio que já estamos aí há 9 ou 8 dias, dependendo aí de como você conte, para iniciarmos um novo período. Eu creio que essas lições, se nós prestarmos atenção, nos serão de grande valia. Eu começo com o versículo de número 4. Porque o nome de nosso pai deveria desaparecer de seu clã por não ter tido um filho. Porque o nome de nosso pai deveria desaparecer. Isso me chamou a atenção porque elas estavam ali, o que as motivava. Obrigado, irmão. Obrigado. E o que as motivava era a propriedade, ter um pedaço de terra. Mas o principal que aquelas mulheres queriam era que o nome do pai delas não fosse extinto dos anais do povo de Israel. Isso me faz lembrar que nós estamos prestes a iniciar um novo ano, e nós temos metas a serem alcançadas, temos objetivos. Tivemos aqui em nossa igreja, no primeiro domingo, tivemos 2 palestras, uma com o pastor Robson, e a outra pela sua esposa, a irmã diaconisa Poliana. E você que esteja aqui, eu não sei se você lembra, mas no finalzinho da palestra da irmã Poliana, ela nos propôs um desafio, um exercício. Lembra disso, minha irmã? Que você trouxesse à mente o que estava motivando, tendo em vista que a palestra que ela fez era uma palestra motivacional, uma palestra para fazer você pensar numa recolocação, a tua posição, como você está como profissional, e o que estava motivando. Ela fez o exercício de que você trouxesse à memória o que você queria ao final de 2020. E eu, pegando esse gancho, eu vou mais além. O que está motivando você a uma recolocação, a uma melhoria, a um concurso público, a entrar para a faculdade, a concluir a faculdade? Ela falou que você trouxesse a mente, e eu provoco você para que você não só traga a mente, mas que você possa dar forma a isso, que você fotografe. Você vai prestar um concurso, que você, o órgão para o qual você quer prestar um concurso, que você coloque a foto. Você quer a viagem dos seus sonhos, que você coloque ali a fotografia do local que você quer. É um colégio melhor para o seu filho, que você coloque ali, você no lugar de fácil acesso, para que você visualize aquilo. Porque, eu não sei se você sabe, se você não sabia, eu vou te falar, a caminhada, a empreitada não vai ser fácil. E Jesus já falou isso para nós: no mundo tereis aflições. E no momento que você faz esse exercício de trazer a memória, estar visualizando, você não perde o foco. Você se mantém focado, canaliza a tua energia naquela direção. E quando a luta ficar encarniçada, olhando para aquilo, fazendo esse exercício, você tem as suas energias renovadas. E eu queria também que você não esquecesse que isso é o agente motivador, mas que você também será um agente motivador. A Bíblia diz que nós estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas. As pessoas estão nos observando, e as pessoas estão observando você, como você se comporta, como você age na conquista, prosseguindo para conquistar o seu objetivo. Todos nós aqui somos mortais, logo nós vamos morrer, mas ninguém quer morrer, mas nós vamos morrer. Mas não é pelo fato de nós morrermos que nós deixaremos de existir. E como é que nós, mesmo depois de mortos, continuamos existindo? Quando nós temos uma vida importante. E aí nós temos que fazer uma observação, não confundir vida importante com vida famosa. Existem muitas pessoas que são famosas, mas elas não têm a menor importância. E tem pessoas que têm uma importância muito grande e não são famosas. Nesse momento, por exemplo, tem pessoas aqui no UPA, e tem ali tratando, ministrando medicamento, cuidando de um doente. Essas pessoas, elas são
muito importante para aquele doente, para aquela pessoa que está lá agora, mas não são famosas. Nós estamos aqui usufruindo do fornecimento da energia elétrica. Tem alguém que está trabalhando para que o fornecimento seja contínuo, não haja interrupção. E não são famosas, mas são importantes. Então é preciso que você não esqueça que você tem que ter uma vida importante. A vida é curta e muitas vezes nós apequenamos a curta vida que nós temos. Então nós temos que ter isso, ter esse objetivo, entendermos que também nós somos um agente motivador para outras pessoas. E agora no versículo de número 3, eu tirei uma outra lição. Nosso pai morreu no deserto e não estava entre os que se ajuntaram contra o Senhor no grupo de Corá, mas morreu no seu próprio pecado. A lição que eu tiro aqui, e se nós pudéssemos substituir o não estava, essas mulheres falando que o pai dela não estava entre os que se ajuntaram contra o Senhor na rebelião. E se você quiser saber maiores detalhes sobre essa rebelião, é só você, no próprio livro de Números, você ir até o capítulo de número 16, se eu não me engano, tem por título a passagem ali, o episódio, a rebelião de Coré, Datã e Abirão. Foi um grupo, uma liderança que se rebelou, questionando, pondo em xeque a autoridade de Moisés. E a coisa ficou tão séria que Moisés leva aquela questão a Deus, e Deus, ele executa o juízo e abre a terra, e mais de 250 pessoas são enterradas vivas por causa daquela situação. Isso me faz lembrar, e eu falei aqui, nós poderíamos trocar esse pedaço com essa parte de que nosso pai não estava entre os que se ajuntaram contra o Senhor. Nós podíamos substituir de que maneira? Elas podiam dizer, nosso pai não andou mal acompanhado. A jornada de 2020, você não fará sozinho, você levará a companhia de 2019, e em 2020 você também terá companhia, porque afinal de contas, você sozinho, você pode ir até mais rápido, mas certamente acompanhado você vai mais longe, e vai ter a companhia de pessoas no caminho. E é importante que nós estejamos atentos a que tipo de companhia nós estaremos escolhendo para fazer essa travessia, esse percurso conosco. Nós temos que ter cuidado com quem nós abrimos o nosso coração para compartilhar os nossos sonhos. A Ana, minha esposa, conta que o pai dela, eu não o conheci, ele tinha uns planos e contava para os colegas, e muitos planos que ele tinha não dava certo, porque ele contava para o colega e aquela pessoa não estava na mesma vibe, não estava no mesmo espírito que ele. E assim acontece conosco. Nós temos que ter cuidado com quem nós abrimos o nosso coração para compartilhar o nosso sonho, a nossa meta, porque existem pessoas que têm um espírito contrário, e aquelas pessoas, elas têm um espírito de inferioridade, e elas têm aquilo, eu não consigo e ninguém pode conseguir, e você abre o coração para essa pessoa e ela bota você para trás. Você não vai conseguir, isso não é para você, e outras questões mais, e acaba minando. Você tem que ter cuidado, temos que ter cuidado nessa nova empreitada, quem nós estamos adicionando no grupo, do nosso grupo no WhatsApp, a quem nós estamos aceitando a solicitação de amizade lá no Face, trazendo, isso é muito importante. Quem nós estamos dando o nosso like, o nosso joinha, as postagens que chegam a nosso conhecimento. Eu falo isso, irmãos, e quando eu pensava nessa parte, eu lembrei, eu não sei se você lembra, que eu não sei se esse ano, ano passado, as coisas acontecem com uma rapidez muito grande. Uma menina sofreu um estupro coletivo. Não sei quantos souberam disso. Lembra disso? Lembra? Ela foi vítima de um estupro coletivo. E alguém filmou, a polícia teve acesso, e eu lembro que a polícia estava, todo mundo que curtiu aquilo ali, a polícia estava convocando para prestar esclarecimentos
para que pudesse encontrar todos os envolvidos naquele delito. Então você tem que ter muito cuidado a quem você traz. E antigamente, para que nós andássemos mal acompanhados, era necessário apenas que nós não andássemos com determinadas pessoas. Mas hoje, com o advento das redes sociais, a má companhia nos alcança, chega para nós. Eu não sei se aconteceu contigo, mas às vezes você está adicionado num grupo que não tem nada a ver com você. No outro dia do Zap, eu peguei lá umas postagens e já me deram uma pista. Quando você vê um grupo em que num curto espaço de tempo você tem muitas conversas, aquilo ali não é bom negócio. Já me falaram isso, não sei. É claro que não é uma regra, né? Toda regra tem exceção. Mas a dica é essa. Tem um grupo ali e num curto espaço de tempo você tem zilhões de informações, aquilo ali não é bom negócio. Sai disso. Então eu estava ali, eu fui não sei como, adicionei num grupo, eu estou vendo ali aquelas conversas com o pessoal diz, conversa torta. E aí eu pedi a Ana, que a Ana é mais safo nesse negócio, né? E saí excluído daquele negócio. Então você tem que ter muito cuidado isso. A quem você está chamando para fazer parte dessa caminhada em 2020. E a terceira lição que eu quero trabalhar com vocês está no versículo de número 5. Moisés levou o caso perante o Senhor. E eu fiquei pensando, quem era Moisés? Moisés era um homem dos personagens bíblicos. Se ele não é o que tem maior escolaridade, é um dos que tem maior escolaridade. Moisés estudou na maior universidade da época. Moisés dominava aquilo tudo, lei, conhecia aquilo tudo. E diante dele é colocada uma questão que ele não sabia resolver. Ele nunca tinha lidado com aquilo. E Moisés, como homem de Deus, e nós, como homens e mulheres de Deus, temos que aprender essa lição. Aquilo que nós não sabemos, e nós vamos, você e eu, ao longo de 2020, vamos nos deparar com situações que fugirão ao nosso controle. A carteirada não vai resolver. Aquela peixada não vai resolver. Os conhecimentos que nós temos não vão resolver. Situações que fugirão ao seu controle. E aí gera crise. Alguém, certa vez, conceituou crise como a má administração da mudança. E realmente, toda vez que nós entramos em crise, é diante de uma situação nova. Ninguém entra em crise resolvendo um problema antigo. Ninguém entra em crise, né? Porque você já está acostumado com aquilo, sabe como contornar aquela situação. Mas quando você se depara com uma situação nova, que foge tudo, você olha para aquilo e você não sabe por onde vai começar. E agora? E nós estamos nessa correria, em autores que estão classificando esse tempo que nós estamos vivendo como uma sociedade do cansaço. Não cansaço físico, de trabalhar demais, mas cansaço porque nós vivemos num momento de inúmeras cobranças. Nós temos que ter múltiplas habilidades. Você que está aqui, é uma informação nova do grupo social, você que costuma consultar, é informação nova, é resposta que você tem que dar, é uma informação que é passada para você, é um assunto que você tem que se atualizar. Você que está estudando, você tem que ler. Você chega na sala de aula, se bem que nós estamos agora, o pessoal que estuda está de férias, né? Mas o pessoal que estuda, você chega em sala de aula, é um texto que você tem que ler para a semana que vem, você presta conta para o professor, porque na semana que vem você tem outro texto para ler e aquilo vai se acumulando, informações. Por exemplo, você está aqui, talvez você esteja pensando, dividindo a sua atenção com o que nós estamos compartilhando e o que você deixou para fazer em casa. E você está naquela correria, e você pensa o que você tem que fazer em casa, você pensa amanhã, como é que vai ser no seu serviço, e aquela confusão toda. Isso exige, os dias estão exigindo muito de cada um de nós, essa necessidade que a sociedade, esse tempo presente, nos empurra, de que nós teremos que ter multitarefas. Isso causa um desgaste muito grande na nossa vida. Aqui na igreja, vai chegando no final, são peças, são programações, e o que nós não fizemos
por não haver essa necessidade de fazer durante todo o ano. Nós fizemos agora no curto espaço. Tem a cantata, é aquela correria para fazer o melhor, já que nós estamos fazendo para Deus, e tudo mexe conosco e faz com que a gente fique em crise. Isso mexe. E o que é pior, irmãos, isso acaba afetando a nossa comunhão com Deus, porque você leva essas demandas, essa sua correria para Deus. Você está aqui, você está perto do Senhor: Senhor, meu parente está enfermo, cura meu parente. E daqui a pouco você está: Senhor, abre uma porta de emprego. Senhor, eu tenho aquela querela com um colega de trabalho, eu tenho isso. E você aumenta a demanda na tua comunhão com Deus. E chega um momento que isso acaba te abalando, porque o volume de informações é muito grande nas tuas orações. E muitas vezes nós chegamos diante de Deus, pedindo a Deus uma resposta, não para hoje, mas é para ontem. Porque nós queremos, são as nossas urgências, e chegamos ali, aos frangalhos, pedindo: Senhor, me ajuda. E nós lembramos de todas as passagens de promessas da Bíblia, nós lembramos de todos os cânticos que têm a sua mensagem de esperança, todos os testemunhos de pessoas que passaram pela situação que nós estamos passando, e vem à nossa mente, e nós entendemos, e nós chegamos à conclusão, nos deparamos e não dá, e não funciona. Pessoas que hoje são vitoriosas e que passaram pela mesma situação que nós estamos passando, e nós pomos em prática a receita que ela usou, e não funciona. Isso faz com que nós entremos em crises, uma crise existencial, uma crise espiritual, e muitos não aguentam essa guerra e ficam pelo meio do caminho. E é importante, irmãos, e aí você chega à conclusão de que crer não é o suficiente, é preciso ter algo mais. E aí entra a esperança, que nós não devemos perder a esperança. O que é falado aqui, tem sido falado aqui dominicalmente, é que 2019 ainda não acabou. Em outras palavras, está sendo dito: tenha esperança, não perca a esperança. A palavra confiança, e a esperança, porque você tem confiança em quem você está esperando. A palavra confiança é a expressão do coração para a fé. É a palavra do Velho Testamento, é o vocábulo que define o estágio infantil da fé. A palavra fé expressa mais o ato da vontade, a palavra crer, o ato da mente ou intelecto, mas a palavra confiança é a do coração. A outra refere-se principalmente a uma verdade em que se crê ou uma coisa esperada. Confiança, porém, implica em algo mais do que isto. Ela vê e sente e se apoia numa pessoa que é um grande, verdadeiro e vivo coração de amor. Então, confie nele, no meio de todas as demoras, apesar de todas as dificuldades, em face de todas as negações, não obstante as aparências, mesmo quando você não consegue entender o caminho e não conhece saída, ainda assim, confie nele, e o mais ele fará. O caminho se abrirá, aparecerá a saída certa, um fim será de paz, a nuvem se erguerá, e a luz de um eterno meio-dia brilhará por fim. Então, irmãos, no momento que você tiver isso, aquela Moisés, diante daquela situação, ele levou aquela questão a Deus, porque ele não sabia o que fazer. Que você não perca a esperança. E concluindo, amarrando o que a gente, em rápidas palavras, nós falamos aqui, que você, nesse ano de 2020, você escolha o teu objetivo, que Deus vai usar como um agente motivador. Não esqueça que você vai ter um agente motivador, e você vai ser um agente motivador. Não esqueça que você não fará a caminhada de 2020 sozinho, você terá companhia, e que você saiba escolher a companhia que estará sendo teu cúmplice nessa jornada, quem você vai estar dividindo a carga. E por último, que você, diante das questões que certamente você encontrará em 2020, que você não vai ter a resposta, que você não sabe por onde começar, que você não se deixe abalar com toda a nuvem contrária, que você
tenha a sua confiança no Senhor. Eu quero agradecer minha oportunidade e desejar a você um Feliz Natal e um 2020 repleto de realizações.